Unidade 4. Produção textual na educação escolar. Normas específicas dos documentos oficiais e comerciais. Relatório, gráficos e tabelas. Então, agora iremos observar outros tipos de documentos que serão utilizados no dia a dia de quem trabalha em uma repartição ou órgão público. Trata-se do relatório. Caso seja solicitado a elaborar um relatório, já não será um problema para você. Muitos profissionais redigem relatórios. Vejamos. O relatório é um documento que apresenta informações, descreve e analisa fatos a serem investigados com o objetivo de orientar as decisões a serem tomadas, facilitando o gerenciamento de ações. Então, vejamos elementos básicos que compõem um relatório. Quem? Então, esse pronome vem chamar a atenção aí para as pessoas envolvidas no fato, né? Então, não podemos esquecer aí de colocar no nosso relatório, primeiramente, as pessoas envolvidas no fato. Seguida, de quando esse fato ocorreu. Foi pela manhã? Foi ontem? Foi há um mês? Outro elemento importante, que é exatamente o fato ocorrido. Por que ocorreu? O motivo, a razão desse fato. Onde ocorreu o fato? E como ocorreu? Então, esses são os elementos básicos aí deste relatório que devem ser obedecidos por qualquer um que for produzir esse texto. Temos aí uma pequena dica, né, que para facilitar aí a tua produção de texto. Criamos uma regrazinha que pode... Erro. Existe uma regra que pode se utilizar como uma regra simples. 3Q mais POC. Então, veja, você aí que adora matemática, que adora regras. Então, imagina aí, 3 Qs, que são exatamente esses 3 Qs que temos acima, que trata-se de quem está envolvido no processo, quando ocorreu e o que aconteceu. Então, em seguida, vem o mais elementos indispensáveis, que são POC. P, trata-se do porquê, motivo pelo qual ocorreu aí o fato, onde ocorreu e como ocorreu. Então, só para relembrar, 3 Qs mais POC. O relatório apresenta uma estrutura também que deve ser seguida, mas não é uma estrutura rígida, como se observou em outros documentos estudados. Normalmente, a modalidade de redação utilizada é descritiva narrativa, pois envolve descrição de objetos, de fatos ou ocorrências, ou narração, né, de fatos ou ocorrências. Por isso que temos aí os elementos de uma narrativa, né? Então, eventualmente, também pode ser dissertativo, fazendo explanação didática, argumentação. Como em todo documento oficial, a linguagem empregada deve ser clara, coerente, precisa, objetiva e correta, pautando-se pelo uso da norma culta, o relatório não poderia ser diferente, certo? O relatório apresenta uma estrutura também que deve ser seguida, mas não é uma estrutura rígida, como se observou em outros documentos estudados anteriormente. Normalmente, a modalidade de uma redação utilizada é descritiva, narrativa, pois envolve descrição de objetos, fatos e ocorrências, ou narração de fatos ou ocorrências. Eventualmente, também pode ser dissertativo, fazendo-se uma explanação didática, tratando de uma argumentação. Então, como em todo documento oficial, a linguagem empregada deve ser clara, coerente, precisa, objetiva e correta, pautando-se pelo uso da norma culta. A produção de um relatório deve atender também a uma estrutura básica. Vejamos, então, a estrutura desse documento. Apresentação ou abertura, título ou assunto a ser tratado, a ser relatado. A introdução, declara-se no primeiro parágrafo do texto o propósito do relatório.
Em seguida vem o desenvolvimento, onde faremos a exposição detalhada dos procedimentos realizados e dos fatos apurados ou ocorridos, geralmente dividido em tópicos específicos, colocando-se data, local, metodologia adotada, pessoas ou equipamentos envolvidos. Por fim, a conclusão, onde contém as considerações finais a respeito da tarefa realizada, como procedências cabíveis, claras, ordenadas, recomendações de providências cabíveis e sugestões. E o fecho, trazendo aí o nome do autor, cargo ou função. Então, embora bastante necessários à organização administrativa de uma escola ou de qualquer setor público ou privado, gráficos, tabelas não costumam fazer muito parte da rotina de leitura e de produção de grande maioria dos cidadãos, ficando restrito a grupos específicos. Então vamos trazer hoje um pouco sobre esses documentos que não são tão comuns, mas que são muito necessários. Vejamos aí o conceito de tabela, que é um registro ordenado de dados numéricos indicando os resultados de cálculos feitos anteriormente. A tabela é um registro ordenado de dados numéricos indicando os resultados de cálculos feitos anteriormente. Ela é a melhor maneira de organizar os resultados de uma pesquisa estatística, apresentando informação em linhas e colunas, o que facilita a análise inicial dos dados. Embora os registros em uma tabela sejam basicamente numéricos, em alguns casos, os resultados podem ser interpretados apenas pela disposição ordinal dos dados, como nas tabelas dos campeonatos de futebol, nos quadros de medalhas de Jogos Olímpicos, nas listas de livros mais lidos em um determinado período, em uma relação das músicas mais ouvidas nas paradas de sucesso. Agora, vejamos um pouco sobre o conceito de gráficos. Produzidos a partir de tabelas, os gráficos são demonstração do comportamento de um conjunto de variáveis que mantém relação estreita e podem ser comparadas entre si. Os gráficos, são utilizados na representação de dados estatísticos. Frequentemente nos deparamos com esta linguagem em nosso cotidiano. É bom lembrar que a capacidade de ler e produzir gráficos aguça o raciocínio, potencializa a percepção, contribuindo para uma maior compreensão do contexto e análise crítica da realidade. Vejamos aí os 3 tipos de gráficos mais utilizados comumente. Gráfico de barras, que são mais adequados para demonstrar uma grande quantidade de dados, como, por exemplo, os resultados de uma mesma pesquisa realizada em diversas regiões. Então, aí temos um exemplo de um gráfico onde mostra a leitura de revistas feitas por homens e mulheres. Então, vejamos aí, os homens são representados pela cor lilás e a mulher rosa. Então, numa escala de 0 a 140, observamos que a revista Veja está em escala superior a 120 em relação à leitura da mulher, que está aí no nível 100. Na revista Exame também, o homem está num nível superior de leitura em relação à mulher. Na revista Isto É, temos aí um nível quase que equiparado. Revista Caras já houve uma disparada o nível de leitura de mulheres, enquanto a mulher está numa escala de 0 a 62, o homem está num nível aí de leitura apenas 20 na escala. E outras, também foi feita pesquisa onde equipara-se o nível de leitura entre homens e mulheres. Então, fazendo uma leitura crítica, de acordo com essa pesquisa, observe que a leitura informativa nesse tipo de revista, Veja, Exame, Isto É, o homem está num grau de leitura mais elevada. Aliás, um grau de leitura elevado, enquanto que a mulher dispara aí no nível de leitura da revista Caras, que já é uma revista com outro perfil, onde vem trazendo aí um nível menos informativo, trazendo um pouco mais que chama-se de fofocas, na sociedade Brasil e mundo. Então,
apesar de discordar um pouco aí, né, fazer esse nível de fazer uma leitura desse gráfico em nível crítico, né? Basta observar um pouco mais aí o nível de leitura das mulheres e homens no Brasil. Então vejamos agora um outro tipo de gráfico, que são os gráficos setoriais ou pizza. Então temos aqui, não é, esse novo gráfico que é utilizado quando os dados a serem exibidos são relacionados ao mesmo universo. Este tipo de gráfico proporciona uma melhor visualização dos dados por serem registrados em figura circular, dividida em setores ou fatias. Daí a comparação com uma pizza, cuja soma dos itens será sempre 100%. Então aqui nessa pizza faz-se o balanço de vendas da empresa durante os 4 trimestres do ano, né? Onde o primeiro trimestre aí está com um nível de vendas bem superior em relação ao segundo, terceiro e quarto trimestre, onde o último trimestre, né, representado aí pela cor verde clara, caiu bastante a venda em relação ao primeiro trimestre. Temos aí um último exemplo de gráfico, né, mais utilizados quando os dados a serem exibidos são relacionados ao mesmo universo. Este tipo de gráfico proporciona uma melhor visualização dos dados por serem registrados em figura circular. O último exemplo a ser tratado aqui em relação aos gráficos trata-se do gráfico de linhas, indicado para demonstrar as variações de um dado em um período determinado. Veja o gráfico abaixo, que ilustra o desempenho médio dos alunos por bimestre em um determinado ano letivo. Então, aqui temos o título do gráfico, que trata da evolução de desempenho dos alunos nas avaliações. Então, observando as notas aqui, logo à esquerda, numa escala de 0 a 100, vimos que no primeiro bimestre a nota dos alunos estava aí na escala representada pela nota 72. No segundo bimestre houve um pequeno acréscimo, a nota sobe para 80. Já no terceiro bimestre houve um decréscimo aí, as notas caem para 65 na escala. E no quarto bimestre há um pequeno acréscimo, né? As notas dos alunos passam a 85 em relação às avaliações dos 4 bimestres. Então, começa-se com 72 e há uma pequena evolução aí nessas notas. Então, veja só, a leitura e interpretação de gráficos e tabelas exigem reflexão e criticidade. É preciso analisar o contexto e a conjuntura de elaboração e publicação, captando também as informações implícitas. Então, muito cuidado, podem surgir necessidades de preparar um gráfico ou uma tabela. Nesse caso, você vai procurar uma ajuda maior, não é, nessa área da informática. E a questão da leitura, ela é sempre imprescindível, né? É algo que você precisa dominar aí, esse tipo de leitura dentro da tua área de atuação em teu trabalho, em determinado momento, caso seja solicitado, que você possa estar apto aí a fazer a leitura desse tipo de documento. Então, obrigada a todos e até breve, onde trataremos de novos assuntos.